Quando ouvimos falar em despertar espiritual, a maioria das pessoas imagina algo calmo, momentos de paz, meditação profunda, um estado constante de plenitude. A ideia vendida é simples, que ao iluminar-se tudo se organiza, que o caos cessa, a mente silencia e a vida vira um mar de serenidade. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro despertar é tudo, menos tranquilo? Na realidade, o despertar espiritual raramente é um campo de flores. Ele se parece muito mais com um terremoto interno, um turbilhão de sensações confusas, intensas e por muitas vezes assustadoras. E o mais surpreendente, esse processo acontece não só na mente, mas no corpo. É como se cada célula começasse a ser reprogramada, como se o seu corpo estivesse dizendo: estamos limpando tudo que não serve mais, e isso muda tudo. Você pode sentir que está perdendo o controle. Um dia se sente em paz, no outro completamente perdido. O tempo parece flutuar, o rosto no espelho começa a aparecer outro, a energia muda, o corpo muda, a alma desperta. Muitos acham que o despertar espiritual é alcançar um estado de perfeição, mas isso é ilusão. Despertar é um processo de desconstrução, é descer as camadas mais profundas da sua existência, derrubar muros internos, encarar o ego e permitir que a verdade, muitas vezes dolorosa, venha à tona. E essa verdade começa a se revelar através do seu corpo. Você já olhou no espelho e pensou: quem é essa pessoa? Isso não é vaidade, é o reflexo de uma mutação energética acontecendo dentro de você. Mudanças nos olhos, na expressão facial, no peso, na postura, na forma como as pessoas te percebem. Às vezes elas nem te reconhecem mais. Mas isso é apenas a superfície. O corpo está liberando traumas antigos, dores não resolvidas, crenças que você carrega desde a infância ou até antes dela. E enquanto sua consciência se expande, o corpo precisa acompanhar. Você pode perder peso, mesmo sem mudar nada. Pode reter líquido, pode adoecer e depois se curar rapidamente. Tudo parece instável porque está em transição. O corpo está se adaptando a uma nova frequência. Ele está literalmente se organizando para suportar uma consciência mais elevada. Por isso, às vezes, você sente como se estivesse desencaixado da realidade. Mas isso é só o velho você sendo desprogramado. Quanto mais você libera emoções reprimidas e padrões mentais, mais o corpo entra em um estado de purificação. E então algo sutil, mas poderoso, acontece. Seus olhos mudam, e não é só a cor, é a luz. É como se eles finalmente tivessem acordado de um longo sono. Pessoas ao seu redor notam, dizem que você parece diferente, mas não sabem explicar por quê. Seus olhos começam a refletir a clareza interior, a verdade que você começou a acessar. Não há mais máscaras, não há mais defesas. O olho se torna um espelho da alma, e quando alguém cruza com esse olhar, sente algo, mesmo que não compreenda. O brilho nos olhos não é um efeito estético, é o resultado de uma purificação energética profunda. É o reflexo de uma alma que está se limpando das mágoas, das memórias não processadas, das crenças limitantes. É como se o seu olhar dissesse em silêncio: eu não sou mais quem eu era. E essa é uma das formas mais belas de testemunhar o renascimento de alguém. Mas o processo continua. Porque o despertar não é apenas físico ou emocional, ele mexe com as fundações da sua identidade, com o que você pensa que é. E quando isso começa a ruir, é aí que vem o verdadeiro desafio. Chamamos isso de morte do ego. O ego, essa construção de crenças, memórias e máscaras começa a se desmoronar. Aquilo que você defendia como quem você é começa a desaparecer. Você olha para sua história e ela já não faz mais sentido. Seus títulos, seus papéis, sua imagem, tudo isso parece artificial. E então vem o vazio, um espaço entre o velho que morreu e o novo que ainda não renasceu. É desconfortável, é confuso, mas é essencial. Porque é nesse vazio que você começa a lembrar quem você sempre foi. É normal se sentir perdido, é normal sentir medo. Afinal, você está se desfazendo de uma identidade construída ao longo de toda uma vida. Mas não se engane, você não está perdendo,
está se libertando, está abrindo um espaço para a sua essência verdadeira, aquela que sempre existiu por trás do personagem, finalmente está se revelando. E quando isso acontece, algo extraordinário começa a emergir, uma sensibilidade que você nunca imaginou ter. Você começa a sentir tudo. Você sente o ambiente, sente as pessoas, sente emoções que não são suas, sente o que está por trás das palavras. É como se um novo sentido tivesse sido ativado, mas essa sensibilidade pode ser um fardo se não for compreendida, porque junto com essa percepção vem a necessidade de discernimento. Você precisa aprender a diferenciar o que é seu e o que está ao redor. Precisa aprender a filtrar, a proteger o seu campo, a criar limites energéticos. Esse é o próximo estágio do despertar. Transformar a sensibilidade em sabedoria. Os chakras, centros de energia, começam a se abrir e conforme eles se expandem, sua consciência se expande junto. Você percebe que tudo tem energia. Um lugar, um objeto, um pensamento. Você entra em um ambiente e sabe o que aconteceu ali. Você conversa com alguém e sente o que ela não disse. É como se o mundo deixasse de ser apenas físico e passasse a ser vibracional. E quanto mais você se alinha com a sua própria energia, mais começa a manifestar a realidade de forma rápida. Sim, rápida, porque a sua frequência se torna tão clara, tão poderosa, que tudo responde com mais intensidade. As manifestações começam a acontecer num ritmo que assusta. Aquilo que antes levava anos, agora acontece em semanas, dias, horas. Mas atenção, essa aceleração também traz à tona tudo o que estava escondido. Traumas não resolvidos, mágoas reprimidas, medos enterrados. Eles emergem com força, como se estivessem dizendo: agora que você tem luz, olhe para isso. Não é castigo, é limpeza. Quanto mais a sua energia se acelera, mais rápido você é levado a confrontar tudo aquilo que precisa ser curado. É como trocar um trem de carga por um trem-bala. O trem-bala é veloz, fluido, poderoso, mas qualquer obstáculo no caminho se torna mais perigoso. Por isso você precisa aprender a fluir, a não resistir ao movimento, a acolher o que vem, seja luz ou sombra, como parte do mesmo caminho. A intensidade não é o inimigo, é o mestre. Ela te obriga a estar presente, consciente, autêntico. E quanto mais você aceita esse processo, mais ele se torna leve. E então, algo muda na sua percepção. Você começa a enxergar a realidade como nunca viu antes. É como se uma janela embaçada fosse limpa e de repente você pudesse ver tudo com nitidez. O mundo, as pessoas, os sistemas, tudo começa a fazer mais sentido. As engrenagens por trás das aparências começam a se revelar. Você percebe intenções antes ocultas, vê padrões invisíveis nos relacionamentos, na política, na economia, conecta os pontos. E essa clareza não vem da mente, vem da alma. Você não está mais apenas olhando para o mundo, você está enxergando através dele. Essa percepção mais afiada também desperta algo profundo, sua intuição. Ela se torna o seu guia e aos poucos você começa a confiar mais nela do que em qualquer voz externa. Você sente o que está certo, você sabe o que precisa ser feito, mesmo sem lógica aparente. E essa sabedoria silenciosa passa a reger a sua vida. É a bússola do seu eu verdadeiro, aquele que estava escondido sob camadas de distrações, condicionamentos e medo. Esse é o verdadeiro despertar espiritual. Não uma fuga da realidade, mas um reencontro com a verdade. É turbulento, sim. Confuso, sim, mas profundamente libertador. Você não está se perdendo, está se encontrando. Está limpando a janela da sua consciência e vendo, talvez pela primeira vez, a beleza daquilo que sempre esteve aí. Se você está passando por esse processo, confie. Confie no seu corpo, na sua alma e no caminho que está se abrindo diante de você. O desconforto é apenas o casulo. A verdade é a asa.